Buenas tardes, Marcelo. Carlos Bardaquian, de Radio Oriental de Boa Uruguay. tarde, Carlos Le quería consultar, el otro Barraquian, día usted do Rádio manifestó Oriental que el do ingreso Uruguai. de Georgian de Arrascaeta Você obedecía al falou plan de juego, que a las a características entrada de del rival, Arrascaeta, en do dia función del Arrascaeta, tinha a adversario de ver mañana, com que es Bolivia. o jogo do El plan de adversário, mas juego ya considerando o está adversário para diseñado, amanhã, los que é hombres o están Bolívia, elegidos. o plano de ¿Hay algún jogo já nombre foi que, por desenhado? ejemplo, Os Bentancur jogadores já requiera foram la presencia del escolhidos? once titular O en virtud Bentancur del poderia precisar estilo, las características y lo que ou usted poderia espera de estar la selección boliviana? no 11 titular, considerando as características esperadas da Bueno, seleção todavía boliviana? yo no definí el equipo y Ainda não foi este, definido o tampoco elenco para observo amanhã alguna situación en particular e também não que estou vendo uma pueda situação em comentarle particular que condicione que eu possa la comentar que alineación. poderia condicionar a Buenas tardes, escalação. Javier de León, vamos que vamos, Cadena Oi, Celeste, Javier de Claro Sport, León, Mundo vamos que Deportivo. vamos, Cadena Celeste, Para Claro Rodrigo Bentancur, Sports. en Para o otros Rodrigo, o momentos jogador. ha sido referente de la Em selección outros titular y momentos, referente de la você selección. foi En referência, este titular e inicio de Copa referência na América, seleção. arrancaste en el Neste banco de começo da suplentes, Copa jugaste América, unos você começou minutos. no banco de reservas, ¿Cómo te jogou alguns encontrás en esta minutos. circunstancia Então, como você diferente se en la sente cual com no essa tenés una situação titularidad diferente, cierta, na qual definida, você clara não y é absoluta? titular indiscutido? Bueno, buenas tardes. Yo espectacular. Boa La verdad ya tarde, eu estou con ser parte de vuelta maravilhosamente del bem. seleccionado, poder vivir Já otra, ser otra parte Copa de novo América, da seleção soy un e privilegiado, así vivenciar que outra Copa América é um la verdad que privilégio. tenemos un equipo increíble, hay una A competencia muy verdade é que a buena gente y tem muy um time sana entre nosotros, maravilhoso, así é que uma nada, competição, ou uma lo dije concorrência y lo de voy a fato seguir muito boa diciendo, entre nós, uno viene a la muito selección a sadia. dar E lo eu mejor falei e continuo falando, você del vem lugar que para a toque. seleção para dar El otro día tudo, tocó arrancar en el banco y onde entrar for. O outro en los dia eu últimos comecei minutos y no la verdad que lo banco disfruté mucho y e bueno, entrei nos últimos ahora minutos e sigo eu gostei muito. con esa misma E mentalidad continuo com a de donde mesma toque aportar mentalidade mi granito de de arena y dar lo mejor. onde for, ¿Qué contribuir tal? e Buenas dar o tardes para melhor. los dos. Feliz cumpleaños, Rodrigo. Oi, Marcelo, la primera pregunta que le quiero parabéns hacer pelo es, ¿qué opina de aniversário, los estados Rodrigo. del campo de Marcelo, juego? o que você No, acha de los do estados en gramado, línea do general estado do de las gramado? canchas aquí en la Copa. Em He escuchado geral, dos algunos estádios entrenadores que aqui se han da quejado al Copa. respecto. ¿Cómo es Escutei la alguns treinadores administración de las energías reclamando de por sus isso. dirigidos? Digo, E porque como é hemos a visto administração cansancio y das hasta incluso energias dos temperaturas muy seus elevadas que atletas? hace Porque que houve algún jugador se sienta cansaço mal. e Eso por un temperatura lado. muito Y a alta vos, que poderia Rodrigo, te fazer com que eles pregunto, não ¿qué se sintam esperás muito bem. encontrar en el partido E frente a la selección de Rodrigo, Bolivia o que en el você caso que te toque espera jugar para a o verla de partida afuera? de amanhã e se você tiver que jogar ou Respondo yo primero. ficar no banco? No, va a ser un gran partido. La verdad que Vai ser uma ya grande apenas terminó partida. el partido con Panamá, empezamos Assim que a trabajar en lo acabou que va o a ser el jogo partido con contra o Bolivia. Panamá, a gente já começou a trabalhar Así para o que jogo nada, contra a ahora Bolívia. tratar de E, recuperar las bom, energías de los muchachos temos que que jugaron tentar más minutos, recuperar llegar de la as mejor manera. energias Va a dos ser un atletas partido que duro como jogaram todos los mais partidos de la Copa América. tempo. Vamos a Vai ser um afrontarlo jogo con el duro, respeto que se sabe? Como merece la todos selección de os da Bolivia Copa y bueno, América, a buscar mas los 3 puntos. vamos trabalhar com o respeito que a Bolívia Bueno, en merece e procurar os relación 3 pontos. al Bom, rendimiento físico, no tocante ao desempenho pues físico, ustedes tienen a disposición los valores vocês têm de à rendimiento de los disposição equipos os y números do desempenho Uruguay das fue equipes claramente e o superior Uruguai foi al claramente rival que le tocó superior enfrentar ao y adversário que yo enfrentou. eso que E, usted bom, me señala no o que lo você observé está falando, eu y não percebi. en realidad no sucedió porque la E, de fato, valoración não numérica aconteceu, porque de cada jugador y de los segmentos os del partido y valores de los numéricos tiempos de y cada demás jogador e os segmentos indican da lo partida e contrario. os tempos indicam ¿Qué o tal? Gabriel contrário. Regueira, para Carve Deportiva, pregunta para Oi, Marcelo Gabriel Bielsa. Regueira, El primer para o tiempo Marcelo frente a Panamá fue Bielsa. perfecto, el segundo de repente O no primeiro tuvimos tempo tanto la contra o pelota. Panamá foi perfeito. No ¿Dónde apuntó segundo, más el não trabajo en estivemos profundidad en tanto com a referencia a posse ese de tramo del bola. Então, partido? Y la o otra que consulta vocês también estão para Marcelo es, aprofundando no seu se ha visto el trabalho resto de los sobre essa rivales parte da con los que nos podríamos partida? cruzar. E para o Marcelo Brasil, el 0-0 também. con Costa Rica, la victoria de Você já Colombia, assistiu o por hacer jogo un dos poco outros el possíveis currículum. adversários? No, A no vi Colômbia, o los Brasil rivales. com um empate. eh, Não assisti aos Vamos jogos dos adversários. consiguiendo
nós vamos considerando a análise só do próximo adversário, porque a proximidade entre partidas faz com que seja muito difícil encontrar tempo para planejar o que ainda a gente não sabe se vai acontecer e como. ¿Qué tal? Buenas tardes para ambos. Mario Martínez de D Boa Sport. tarde, Mario Martínez, da D Sports. Para Marcelo, no outro dia você falou que não cabe o fato de ser dominador e passar a ser dominado. Você encontrou o porquê? E se for assim, há um plano B? Olha, a ideia do plano B, se você fizer algum comentário sobre o que você está imaginando ao se referir a um plano B, talvez aí eu possa responder a sua pergunta. O futebol, em termos gerais, é ter a posse de bola, mais do que tentar retomá-la. E o nosso objetivo é esse: ter a bola, passar mais tempo com a posse que na retomada. E a outra opção é também jogar no campo do adversário ou no próprio. Nós queremos jogar no campo rival e não no próprio. Aqueles que jogam no campo do adversário, em geral, têm o domínio da partida. E como o domínio da partida, se aumentam as situações de perigo, se sofre menos. E o plano B, ao qual você está se referindo, acho que se refere a ceder o campo, a posse, porque é a única opção que fica. Não sei se você está se referindo a isso, mas, bom, no futebol, você tem a bola ou não tem a bola, ou joga no seu campo ou no do rival. Eu sempre tenho a aspiração de que as qualidades dos atletas que eu comando sejam as que determinem o protagonismo ou a sessão dele. E, neste caso, ou em todos, em geral, eu escolho o protagonismo. Além da necessidade de um plano B numa partida na qual o Uruguai faz o triplo de perigo comparado com o adversário e domina 70%, 80% dos minutos. Então, imaginar ou estabelecer as diferenças entre o primeiro e o segundo tempo, de fato, se limitam ao que aconteceu entre os minutos 5 e 15 do segundo tempo. Eu acho que isso aí é uma visão diferente da que eu tenho sobre o que aconteceu na partida. Boa tarde, Marcelo Ascenso, do Rádio Cristal do Uruguai. Sobre o que você falou, o treinador da posse, jogar no campo do rival, que é a sua ideia. Então, como se trabalha quando se perde a bola? Como é a retomada? E considerando todos os riscos relacionados com isso, e como se adapta o jogador do Uruguai, porque até os últimos anos nós não tínhamos essa clara sensação de ser tão protagonistas no ataque e jogar em nível de igualdade e também com esses duelos individuais no campo todo. A retomada após a perda para o treinador e como vocês recebem isso. Bom, isso aí é o que busca o Marcelo também. Uma vez que se perde a bola, essa retomada instantânea de ter 2 ou 3 jogadores perto da bola. Isso que a gente tenta fazer nos treinamentos e levar para a partida. E é parte do jogo intenso que a gente propõe.
E o que falou também o Marcelo é parte de ter a posse de bola, que é a nossa ideia. Às vezes dá certo, outras não. Ficou claro na partida anterior, mas acho que a maioria da partida, aí a gente conseguiu. E com a Bolívia, vamos continuar com a mesma ideia. Sobre o que vocês falam de persecução, isso aí pressupõe que o mesmo jogador nosso vai marcar o mesmo jogador do adversário em qualquer circunstância, setor do campo ou o que for. E esse aí não é o nosso objetivo. Cada um vai proteger o posto assignado ou designado pelo sistema, mas se não tiver ninguém nessa posição, no futebol, marcar postos onde o adversário não bota jogadores não soa lógico, por isso precisamos de deslocamento, adaptações, mudança de marcas. Então, vendo a partida com atenção, se percebe que cada jogador nosso enfrentou pelo menos 3 atletas diferentes durante as sequências da partida. Boa tarde, estamos ao vivo para Sport 890. Rodrigo Vasquez, para o Rodrigo. Sobre a ideia que o treinador tem sobre o jogo e a filosofia, quanto você acha que isso foi impactado pelo fator climático? No outro dia, com tanta intensidade, imagino que foi difícil jogar com tanta temperatura. E para o treinador, o Matias Oliveira ficou um pouco machucado. Ele vai estar recuperado para amanhã e o elenco todo? Bom, um fator como o calor é para nós e para o adversário também. Mas como já falou o Marcelo, eu acho que os dados foram muito bons. A equipe jogou com alta intensidade. E óbvio que tem momentos onde se percebe um pouco o cansaço, mas o adversário também joga, eles demoraram em alcançar a nossa mesma intensidade, tentaram e não conseguiram de fato. Então, como também falou o Marcelo, eu acho que nós, em termos de números, fizemos um bom trabalho. E no caso do Ronald, ele acabou com um pouco de desidratação, mas o calor é para os dois times. Então, vamos tentar recuperar aqueles que fizeram o maior esforço no outro dia para que possam chegar bem para amanhã. Todos os jogadores estarão disponíveis, não tem ninguém machucado. Boa tarde, César Lopes, da agência France Press. Professor, o último cara a cara do Uruguai contra a Bolívia foram as eliminatórias novembro do ano passado, 3-0, Uruguai acima. Após os resultados da primeira rodada, você e a sua comissão técnica esperam um desenvolvimento semelhante ao que aconteceu em Montevideo? Bom, a gente nunca imagina como é que vai acontecer uma partida, nem quais diferenças poderiam ser estabelecidas. Isso porque o que você imagina antes da partida é uma coisa, e logo após, aqui demonstrar que o imaginado pode ser conseguido. E num jogo onde tem muitas coisas impredecíveis, temos que ter muito cuidado. Porém, nós sempre jogaremos tentando nos impor acima do adversário, além do resultado. E ver se o que a gente acha possível, a gente pode tornar possível. Ian Munoz para a ESPN. Rodrigo, quantas vezes você passou o seu aniversário na seleção nacional e como é passar o seu nível envolvido na Copa América? Algum companheiro do Tottenham mandou mensagem nessas horas? E Marcelo, ontem você esteve perto dos torcedores, indo para o hotel
gritaram "Vamos, News", e aí você levantou a mão e comemorou. E quando você morava em Montevideo, você sente que a diáspora uruguaia aqui em Nova Jersey também tem esse ponto de contato que consegue Sí, comover bueno, você, mexer com você? la verdad que, como dije antes, es un privilegio, Bom, la como verdad, falei pasar antes, é um privilégio un cumpleaños representando a la selección. passar o Ayer se lo dije también a aniversário los muchachos, representando a seleção. es Eu un falei com os orgullo companheiros y es como mi segunda ontem. familia también, la verdad É um que orgulho se e a disfruta minha mucho, se segunda pasa muy bien también. família. Tengo la Eu suerte curto de que mi muito, passo familia muito también bem. esté aquí y Também a poder minha pasar un rato con família ellos. está aqui, Así que nada, la verdad consegui que passar um creo tempinho para com un jugador de eles. fútbol Então, pasar su cumpleaños con para mi um familia jogador y de con mi segunda futebol, familia, passar o que aniversário com a son família, com todos a segunda los que família, que representan são la selección, la verdad todos os que que es un representam orgullo a y un privilegio seleção, enorme, así que la verdad é um orgulho lo e um disfruté privilégio mucho y enorme. trato de Então, disfrutarlo al máximo. eu curti muito e tento continuar curtindo. La idiosincrasia de el ciudadano de un país o el nacido Eu en un país acho en que particular se a idiosincrásia dos multiplica cidadãos cuando de um esa persona se país convierte en un se migrante porque multiplica quando no a pessoa poder se disfrutar el torna día a día en su patria hace que imigrante, tenga porque não conseguir passar todos os nostalgia dias no seu y país cualquier faz com que sinta saudade. símbolo de E identificación, y si hay qualquer algo que identifica símbolo al de uruguayo de identificação, manera e se masiva, houver alguma coisa que identifica muitos es la uruguaios, selección, é a entonces eso seleção. hace que, Então, isso aí faz com que que todos los que quieren contactar con el equipo tengan todos una aqueles que queiram entrar necesidad em muy, contato com a muy equipe especial sintam uma necessidade muito de especial demostrar qué de tan cerca se demonstrar encuentran del lugar o donde quão nacieron, aunque no perto estén en él. estão de onde nasceram, Hola mesmo Marcelo, buenas sem tardes. estar aí. Federico Águila de La Nación de Buenos Aires. Le quería Oi, Federico preguntar, como hombre que Águila, mira do mucho jornal La fútbol, ¿cómo Nación, analiza de el Buenos presente Aires. de la selección Você assiste argentina? muito Argentina que ya futebol, fue então primer como você clasificado analisa o a cuartos de presente final da y nivel seleção general de esta argentina? A Copa Argentina é o América, primeiro ya que classificado para Colina as quartas introdujo e o a nível Newell's geral en da esta Copa charla. Le pregunto América. E o su colega comentario. falou Lo do veremos a ver. News. Então, Gracias. você voltará para esse clube alguma vez? Bueno, respecto Bom, de Newell's, sobre o News, es el club al que pertenezco y esse é o clube ao qual eu pertenço siento e eu sempre sinto una corriente de afecto y cuando alguien me lo señala, muito carinho e quando alguém hago notar fala que el mensaje desse clube, eu me llega a mí y demonstro que a mensagem invade mexe invade comigo, no, sabe? opera E sobre mi que de alguma sensibilidad. maneira ¿Y la otra qué era? afeta a minha sensibilidade. E qual era a outra parte? Aprovecho para Bom, aclarar. aproveito Yo hice para referencia esclarecer. a que Vinicius, Eu desde falei mi punto de vista, era que, para mim, el mejor o extremo del Vinícius mundo. Nunca dije que era el mejor era jugador o del melhor mundo. extremo do mundo, E, não o bueno, melhor jogador, o melhor Como no extremo. dije eso, pero hubiera sido Então, bueno como que não lo diga falei para isso, que mas tivesse se sido bom que eu interpretara que yo falasse, considero que no para es que se Messi el mejor jugador interpretasse del que eu mundo y esa fuera considero la que o Messi verdadera não é o melhor noticia. do Lo mundo e aclaro. essa fosse a Dije verdadeira Vinicius es notícia. Por el isso é que estou mejor jugador del esclarecendo. mundo. O Vinícius, para mim, o No, melhor. Eu falei o melhor es el jogador. mejor extremo del mundo, Não, no que es desculpem, ele é o melhor el extremo, mejor tá? jugador del mundo. Ele é o Entiendo melhor que extremo, no hubo não o ninguna melhor confusión jogador. porque lo que yo dije es Eu lo sei que que não acabo houve de uma decir, pero confusão, porque eu falei eh, o que falei, mas bom, me pareció justo aclararlo. era Y la justo selección esclarecer. argentina muestra un E a grado seleção argentina está de... No he mostrando. visto estos partidos, Bom, eu pero não no es assisti esses necesario jogos verlos daqui, mas nem precisa para assistir, percibir que la ambición está porque intacta dá y para que la perceber que a evolución ambição está está intacta intacta e y a que evolução la também. adaptación E a adaptação al paso del tiempo también ao está passo do contemplada tempo dentro del também trabajo é excelente de considerada conducción que dentro se do observa desde excelente afuera. trabalho de direção Para los dos, que se Sebastián observa Macha, de del fora. Observador de Felipe. Te Boa quiero tarde, preguntar Sebastiana a Macha, Bielsa, que es de un El observador, Observador. el escudo con las Bielsa, estrellas de Uruguay. ¿Y o qué que opina você respecto sobre sente ese tema que
com a camisa com as 4 estrelas do Uruguai e o debate que surge em outros países. Debate de quê? Desculpe, eu queria perguntar o que você sente com a camisa do Uruguai, com o escudo, com as 4 estrelas, e o que opina disso, né? Que poderia gerar debate. É porque há algumas estrelas que pertencem aos Jogos Si eso es Olímpicos. motivo de debate, Bom, se esse aí é motivo de debate, pessoal, bom, obviamente es un obviamente debate en el que no me é um siento debate no qual capacitado para opinar, ¿no? eu Yo creo que não la me historia del sinto com a fútbol capacidade uruguayo para dar a minha opinião. A história do tiene futebol uruguaio escalones de un peso tem degraus de um peso que evitan que yo me sienta de um demagogo peso que hablando evitam que del eu país al que estoy possa me perteneciendo o sentir acompañando en este momento, ¿no? demagogo Pero si falando este do país que eu estou es un país que acompanhando ganó neste la Copa del Mundo momento. que ganó en las Um condiciones país que que la ganó, ganhou a Copa do Mundo nas condições es suficiente como nas para quais venceu. asignarle Isso aí já é un suficiente rol para que excede a designar la cantidad de estrellas. ele um Y por papel otro que lado, vai mais além da la quantidade de cantidad de estrelas futbolistas e a quantidade de históricamente atletas reconocidos hablan del fútbol uruguayo, reconhecidos insisto, historicamente cuando uno falam do habla futebol de la uruguaio. E faço organización a la que questão, pertenece o ao nunca falar más da si se organização representa a un qual você país, pertence, parecería que especialmente cualquier elogio es representando um país, una forma de parece captar que qualquer simpatía. En este elogio caso, las é uma evidencias son maneira tan de claras ganhar que simpatia, puedo mas neste referirme caso a a ella sin evidência é correr tão el riesgo clara que eu que se posso me me referir a interprete ela como adulador. sem que as pessoas pensem ou possam interpretar que eu sou Buenas tardes, Marcelo y Rodrigo. Salvador Grosso para La Voz del Fútbol. bajulador Quería ou consultarle adulador. a Marcelo que, Oi, con el resultado siempre fue un Marcelo, tema que no trascendió tanto, pero quería consultarle por o qué no resultado ingresó Luis final Suárez el otro não día foi frente a tão Panamá importante. y a O resultado Rodrigo final não foi tão en importante, cuanto a mas por Luis que en não ese entrou rol o que tiene ahora en el Suárez banco de na suplentes? partida Si te anterior? transmitió algo E Rodrigo, o si te dice algo no justamente vos que banco. entraste desde el banco el otro día. Muchas gracias. Você que entrou no banco, como você vê ele? O que Luis você sí, percebeu transmite todo el dele? tiempo, no solo a mí, Bom, sino o a Luiz todo el equipo. transmite de La verdad tudo, que sabe? Não só a con mim, la mas historia ao que time tiene todo. y el Com a referente que es, história y la que verdad o Luiz tenerlo, Soares tem, ele tenerlo é de uma compañero y que nos referência. acompañe E ter ele en como otra Copa companheiro, América nos como es grande, es un acompanhando em outra privilegio. Copa Y América, la como verdad falei antes, é um que privilégio. como E a verdade, referente nos ha ayudado un montón a mí como desde el primer día que referência, llegué. ele ajudou muito a Y ahora en gente. esta Copa Para América, mim, todos ele me los ajudou nuevos a que les partir do toca primeiro jugar dia que eu su primera cheguei. Copa, la E verdad todos que os Luis es jogadores que estão fundamental. estreando Así aqui que na nada, como Copa dije antes, la verdad consideram que também ele tratamos de disfrutarlo, fundamental. Então, como aprovecharlo falei y antes, aprendemos a mucho gente cada día de tenta él. curtir dele, aproveitar e a gente aprende muito dele. La forma en que me hace la pregunta, es decir, Bom, a que forma na qual el você hecho de que faz no a haya pergunta, o ingresado fato de Luis que ele Suárez não no tenha fue entrado, motivo o Suárez, de polémica não o de foi discusión o de motivo reclamo por el de resultado, discussão nem reclamo indica que evidentemente pelo resultado. Isso aí indica el argumento para reclamar el ingreso de que un o jugador es el resultado. argumento para Y el reclamar a argumento entrada de para um jogador reclamar el é o ingreso del resultado, jugador mas o no argumento es para reclamar a resultado, entrada de um es el jogador rendimiento del não é o jugador resultado, é al o que podría desempenho reemplazar, do la necesidad que jogador tiene el que ele juego poderia substituir, a de que el necessidade que o jogo ingresante tem responda a las características de que aquele que entrando el possa partido está responder às exigiendo, características que a partida está y bueno, el exigindo. resultado es E, un bom, elemento o resultado que é también compone elemento que é escenario que hay que parte modificar. também do Pero me llama un cenário poco que la precisa atención de cómo ser usted la mudado, formula, mas pero chama minha atenção dicho a de maneira otro na qual você modo, faz es a que no hubo pergunta. reclamo, entre Então, de outra comillas, maneira, polémica, lío, discusión, ou em outras porque palavras, el não equipo houve ganaba. Que en nem caso de que problema, nem no gane, reclamação, nem debería controvérsia, yo porque o time estava considerar vencendo. Então, se o lo que time usted não sugiere. vencer, eu então deveria considerar a sua Eduardo Rivas, de sugestão. Canal 4, Montevideo, Uruguay, para el señor Marcelo Bielsa. Eduardo Rivas, Canal En 4, Otras Panamá, Montevideo. nos gustaría saber, me Bielsa, gustaría saber en definitiva
Gostaria de saber quais diferenças existem entre a Bolívia e o Panamá. São adversários semelhantes? Ou qual é a principal característica para salientar do adversário de amanhã? Bom, uma pergunta interessante e é um pouco difícil responder ela com clareza. Eu sinto que o Panamá tem um físico biotípico diferente dos jogadores da Bolívia. Eu acho que eles são mais resistentes, os da Bolívia, e mais potentes, os panamenhos. Eu acho que o Panamá está obtendo ou levando uma porcentagem de jogadores a ligas de outros países, não de primeiro nível, mas com um bom nível competitivo que decorre no desenvolvimento dos seus jogadores. E a Bolívia, nesse sentido, ainda não tem esse processo tão visível. E eu também entendo o que você está dizendo sobre os pontos compartilhados entre os dois times. Eu acho que a área, a zona onde o Panamá compete com o México, os Estados Unidos, o Canadá, Costa Rica, fizeram com que eles pudessem chegar a ter uma posição neste momento, decorrente do resultado que estão fazendo, ou da geração de jogadores, não sei. E acho que eles alcançaram um nível nesse sentido que a Bolívia ainda não conseguiu consolidar na América do Sul. Boa tarde, Sara Castro, Jornal AS. Neste momento, se fala muito na Colômbia sobre os favoritos. Você representa uma seleção histórica, com um jogo muito bom no campo. Então, como vocês geram e como vocês gerem isso aí dentro do time? Bom, a questão dos favoritos, o favoritismo, é um tema sem importância, manipulado pela mídia para ver o que tipo de respostas eles podem conseguir após falar disso. O futebol é o primeiro esporte do mundo, porque é impossível definir antes de jogar com certeza qual será o resultado. Comparativamente com outros esportes, como o basquete, o futebol americano, que são esportes onde o previsível acontece com mais frequência. E a vitória do mais fraco também é opção no futebol. Não é uma questão matemática nem de alta percentagem, mas poderia acontecer de uma maneira diferencial, comparando com outros esportes. Então, a vitória do mais fraquinho é um recurso na difusão para falar mais do poderoso que do que está crescendo. Eu acho que não faz sentido dedicar tempo a antecipar o que vai acontecer, porque é impossível de predizer, graças a Deus, e na medida que o futebol continuar indo para onde está indo, que é polarizar em nível do clube, as diferenças vai ser a cada vez menos interessante. Oi, do jornal É o País, do Uruguai. Marcelo, o Darwin Núñez, com a sua média de efetividade, se debateu muito disso entre os torcedores. O que você acha desses números sobre os gols que ele faz e também com a sua temporada no Liverpool, né? Se falou muito disso. E de que maneira você trabalha isso com ele no campo de jogo e também em nível emocional sobre essa situação? Obrigado. Sinceramente, não. Quais são as manifestações
que ele erra Bueno, muitos gols. mire, Bom, nadie se convierte en goleador ninguém se torna por errar artilheiro goles, sino por lo por contrario, errar por convertirlos. gols. De Todos los fato, pelo jugadores que son contrário, por goleadores, fazer gols. eh, Todos os perdurables, artilheiros, no los que meten goles de vez en cuando o en un artilheiros periodo, es porque saben definir. de longo prazo é Luego porque son sabem humanos, como ¿no? definir. Y tienen Mas ciclos também são humanos, donde sabe? E esa tem capacidad es ciclos más evidente y donde es menos evidente. onde Porque essa obviamente capacidade Darwin pode es ser un mais ou jugador menos evidente. que no Obviamente, necesita ningún o tipo de Darwin é um acompañamiento porque jogador que nadie não que precisa de ha hecho nenhum el tipo proceso de de desarrollo, acompanhamento, hay que saber lo que porque significa jugar ninguém que en el tenha Liverpool, feito ¿no? Nada o menos. processo de Y desenvolvimento con quer quién dizer, compite y cómo ele fueron sus joga no ciclos y Liverpool. cuándo Temos que convirtió, conhecer cuándo o dejó que de significa convertir, isso, como que por qué foram os dejó de ciclos dele, convertir, quando que ele porque son fez cosas que gols, él por que gestiona parou. en São coisas proporción que al ele sitio que ocupa en gere el fútbol mundial. em proporção à posição que ele tem no Discutir, futebol entre mundial. comillas, a un jugador Então, como discutir, entre discutir, no aspas, sé si um es jogador, efectivamente lo que sucede, ¿no? discutir, não sei se é o que está Pero acontecendo, a mas, mí lo bom, único que me preocupa es que él quede a minha única en la preocupação mayor cantidad é de veces posible que, en condiciones na de maior hacer lo quantidade que de hace vezes de possíveis, manera ele extraordinaria, que es convertir, esteja em condições de definir, fazer terminar o las que ele acciones, melhor faz, elegir que é fazer o gol. hacia dónde debe Então, dirigir el remate escolher que, para onde chutar a bola, que está en condiciones que de ele está em ejecutar. condições Después, le de insisto, executar. Eu me preocupo para só com evaluar se mide ele la fazendo o que ele globalidad sabe como y por fazer, né? supuesto que Mas dentro para de la avaliar, temos que globalidad hay medir segmentos ou mensurar que as questões no sé si globais. ahora será un segmento Obviamente, nesse negativo de él, sentido, ¿no? há segmentos que Un podem ser jugador que en los dos negativos ou últimos não sei partidos se metió agora é 4 assim. goles, E um que no, jogador que para nas mí no últimas tiene duas ninguna partidas fez importancia, 4 pero gols, sí, né? E para porque los mim puede não é meter como los importante puede para errar. nada, Podría haber porque ele metido pode fazer 3 os gols ou pode errar. Ele contra, poderia ter feito 3 contra Panamá y uno contra contra o México, pero Panamá da la e um casualidad contra o México. que Mas, ha metido por 4 en acaso, los últimos 2 ele partidos. fez Insisto, 4 nos últimos 2 sería un jogos. Então, contrasentido faço que yo dijera questão. eso lo que tiene Seria valor, um porque estoy diciendo lo contrasentido que eu contrario. falasse Si que isso aí convierte, tem valor, convierte. porque Si estou erra, falando o erra. contrário. Se Sabe ele faz o definir, gol, tudo bom. sabe definir. Se ele erra, tudo ¿Cómo es bom. la Ele sabe mejor como manera definir? Claro que de sabe. Qual é a melhor acompañar maneira de eso que él no acompanhar necesita isso? acompañarlo? Ha demostrado que lo Que puede ele nem resolver por sí precisa mismo, disso, porque ele tratando demonstrou de que que tenga sabe como muchas resolver. pelotas para Bom, convertir goles. tentando que ele Última receba pregunta. muitas bolas para fazer o gol. Marcelo. Última Feliz cumpleaños, pergunta. Rodrigo. Boa tarde, Antes parabéns, de asumir como Rodrigo. entrenador de la selección, Antes de assumir usted, como Marcelo, dio treinador algunos da conceptos seleção, elogiosos de este você futbolista que tiene al lado. Hoy, la enorme calidad del elogiou mediocampo o hace jogador que que você tem durante ao un lado. lapso muy Hoje, com uma grande importante del partido qualidade tenga que do estar en el meio-campo, banco. Me faz gustaría que que ele tenha que desde su ficar visión de muito entrenador, tempo no muy diferente a banco. la de Então, cualquier como analista treinador, uma visão bem periodístico, diferente nos à dé de qualquer conceptos jornalista. sobre cómo lo Você ve poderia a dar Lolo conceitos sobre y como cuáles son você sus vê o mejores Lolo prestaciones para e una quais selección. são as suas melhores Bueno, características usted para me a incomoda seleção? sobremanera porque Bom, lo tengo al você me lado. faz Entonces, si sentir hablo bien, se desconfortável, porque ele imaginará está que la aqui perto de mim. conclusión Então, es se eu falar bem, que você elogio vai al imaginar mismo que as jugador conclusões al dos que no le otorgo los elogios quer minutos que dizer, é ustedes um han jogador que estou señalado que elogiando, mas não merecería. estou dando tantos La minutos que você pregunta falou que ya se merece. sabe, si él juega o no Então, juega a Valverde, pergunta é sería qué pasa óbvia, con se ele Valverde, joga, não si joga o sale Ugarte, Valverde. qué Então, o que pasa con acontece com o Ugarte, si Valverde? sale Se de sair o Ugarte, o Arrascaeta o que de la Cruz, qué acontece com pasa o con Ugarte? De Se la sair Cruz. o De La Cruz, Hay o otra de Arrascaeta, conclusión o que que no es acontece com preguntar por eles? qué E no a juega, outra sino conclusão, que não é que perguntar por que ele valorar não joga, mas que los equipos se valorizar hacen fuertes no según la que os cantidad times se de tornam titulares que fortes tengan, não sino pela quantidade de según la titulares, cantidad de mas pela alternativas a esos, entre quantidade de comillas, supuestos titulares. alternativas a esses, entre Dicho aspas, eso, le voy a decir lo mismo que titulares. le he dicho un Com montón de isso, eu veces. vou El dizer otro a mesma día coisa que eu falei pude com ele utilizar una muitas vezes. frase E eu vou ajena, usar uma frase que não é pero que minha, para mí lo describe. Le mas digo que para mim a descreve un ele. compañero, a un superior, en Eu este falei caso Jorge para Giordano, que um vi en colega, Betancourt el o otro Jorge día y él me dice, Giordano, llenó la cancha. eu falei, Y eso de Bentancur, o un jugador que Betancourt llena la cancha. Yo no sé si le hice encheu referencia a un o jugador que campo. jugaba brasileño, que Não jugaba sei se muy ele parecido falou a isso usted. por um jogador do Brasil que jogava muito semelhante a você, lembra?
Lembra qual é o nome dele? Muy Não. importante para Bom, que ustedes sepan el grado muito de importante influencia para que que tengo vocês sobre la saibam mente de los o grau jugadores. de influência que eu tenho sobre a mente dos jogadores. Tchau, obrigado.